Bem que eu pedi uma pastilha. Pedi uma pastilha. Hora de conversar com a Mônica Berga. Deu uma pioradinha, hein, Mônica? Dei uma pioradinha. Vamos ver. Estou em pé, aqui. Sem tire queda, hein? Água morna com limão e sal. É intragável. Você não vai beber isso. Você faz gargarejo. Já de alho com limão. É tudo. Receitas caseiras são as que a gente mais adora, né? Isso, é uma delícia. Pode colocar um melzinho também. E se tudo falhar, conhaque, né? Mônica Berga não fala hoje. 7h40. Tá meio elegante hoje, né? O kit Covid começou assim, tá? Só pra avisar. Deixa eu ligar a luz. Nada aqui como uma justificativa, né? Nosso assunto de hoje com Mônica Bergamo é a discussão a respeito da liberação do uso de máscaras em estados e municípios. Parece que no Rio de Janeiro, daqui a 10 dias, a máscara vai ser desobrigada. Mônica, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, a nova moda, né, entre gestores do país é falar sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em plena epidemia, né? Ontem o consórcio de imprensa divulgou que 686 pessoas morreram no Brasil vítimas de Covid-19. Isso num dia, um único dia, né? Milhares foram contaminadas nas últimas horas. A média de mortes diárias nos últimos 7 dias está fixada aqui, 479 mortes por dia, sendo que os números têm problemas, né? A gente sabe que tem problemas de notificação e tudo, pode ser até mais, mas essa é a média que a gente tem visto, ou seja, muita gente ainda morrendo todos os dias de Covid-19, mas a grande discussão virou o uso de máscaras. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, pauta o tema desde sempre, né? Pressiona desde sempre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a abolir as máscaras. No Rio de Janeiro, como disse você, a prefeitura já fala nisso, e até São Paulo começa a discutir o assunto. Cidades de São Paulo, a capital, né? O secretário de Saúde, Edson Aparecido, me disse que tudo vai ser feito com muita calma, que o assunto ainda não está definido, né? O governo também já começa a debater esse assunto internamente. Então são vários gestores no país todo que começam a debater esse tema. Eu perguntei ao prefeito Eduardo Paes, Megali, enviei para ele até num tom de brincadeira uma mensagem, falei, olha, e é fato, né? Eu falei, todos os médicos com quem eu falei sobre esse assunto acharam um absurdo. Ele falou, cobra o comitê científico, que foram eles que, a ideia não foi minha, quem definiu aqui foi o comitê científico, mas o secretário de saúde dele faz parte do comitê científico, então claro que as coisas estão conectadas. Aqui em São Paulo, Megali, eu conversei com o comitê científico que aconselha o governador de São Paulo, João Dória, e eles são unanimemente contra o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, obviamente não só em São Paulo, né? Até um dos médicos me falou isso, é para o Brasil todo, não estamos falando só de São Paulo. O que eles dizem, né? O médico Paulo Menezes, por exemplo, que coordena o centro, o que ele diz? Ele diz que é possível no futuro que isso aconteça, obviamente, mas que no momento a máscara segue contribuindo muito para a redução dos casos de Covid, sendo que o vírus segue fortemente presente entre nós. Os números que eu acabei de dar mostram isso, né, Megali? Os médicos acreditam que o que segurou, os médicos do comitê acreditam que o que segurou, por exemplo, o avanço da variante Delta do coronavírus em São Paulo foi a vacinação, em primeiríssimo lugar, e o uso de máscaras, né? Eles dizem que isso ajudou, fez com que o mês de setembro, que todo mundo pensava que seria trágico, né? Viu a epidemia relativamente controlada, quer dizer, a gente não teve mais 4 mil mortos por dia, né? São 600 mortos, mas não são 4 mil, né? Ainda assim é um número muito alto, muito mais alto do que em períodos do ano passado em que estava tudo fechado, inclusive, né? O que diz ainda um médico, um outro médico, o doutor José Medina, também desse comitê científico aqui de São Paulo, que o número de novos casos e internações de óbito segue alto, maior até do que em meses do ano passado, em que tudo estava fechado, e que sem a barreira da máscara, a capacidade de transmissão do vírus pode crescer muito. Ele diz que mesmo a orientação de que a máscara seja dispensável somente em locais abertos, sem aglomeração, obviamente que o risco é bem menor quando você está num lugar aberto, sem aglomeração, longe de todo mundo, né, ao ar livre,
Eles que mesmo uma orientação nesse sentido pode confundir as pessoas, pode achar que as pessoas podem relaxar no uso das máscaras. Ele acha que é uma sinalização ruim, palavras dele, um prejuízo e um risco muito grande, né? Ele lembra que países como países europeus, estados norte-americanos aboliram as máscaras em locais abertos e depois recuaram, né? E ele fez uma observação que eu acho que é a melhor de todas, né, o Megali? A máscara não faz mal para ninguém, né? Quer dizer, a máscara é algo que só ajuda. É diferente de você tomar decisões de fechar bares, restaurantes, fechar comércio, que são decisões drásticas tomadas quando a gente está no ponto do desespero, com o hospital sem lugar para atender doente, mas com uma consequência econômica, com um prejuízo concreto, né? A máscara não traz prejuízo econômico, não traz prejuízo social, não traz nenhum problema, ela só ajuda. Então, por que agora falar do fim da obrigatoriedade quando a gente ainda está com uma pandemia aí forte, né? Um ritmo de contaminação ainda forte. Então aí estão os médicos se posicionando sobre essa novidade, né? Que é a discussão do fim do uso das máscaras. Um esforço novidade pequeno, né, com outros gestores, porque o Bolsonaro desde sempre nunca nem sequer usou e sempre falou. Tinha uma deputada, Bia Kicis, que dava até dicas, né, de como você burlar a fiscalização, fingir que está com sede, que está tomando água, dar com uma garrafinha de água e ficar toda hora tomando água, aí você não precisava usar máscara, né? O bolsonarismo, né, sempre fez isso. A novidade é que a gente tem locais como o Rio de Janeiro, etc., que discutindo isso agora, ainda com a pandemia em curso, né? Infelizmente. É um esforço tão pequeno, Megali, né? É um esforço tão pequeno. Quem é que... Eu acho... Eu fico muito intrigado com essas pessoas que ficam tão revoltadas assim com a questão do uso da máscara. Por quê? A máscara está atacando a masculinidade de alguém. Ai, a minha liberdade individual. Cara, ok. A gente abre mão de tantas liberdades em nome de uma convivência pacífica e saudável em sociedade. A gente não tem hoje a liberdade de dirigir um carro sem cinto de segurança. Você não vê ninguém tendo ataque de pelanca por causa disso. Então todo dia a gente está abrindo... A gente não tem a liberdade de sair pelado na rua. E a não ser que o cara seja completamente maluco, você não está vendo ninguém reclamando. Então é um esforço tão pequeno, mas tão pequeno. Para um benefício tão grande, né, Megali? Para um benefício tão grande, em nome da sociedade, em nome da saúde pública. Sinceramente, eu não consigo entender que haja um cabo de guerra e não um consenso em relação a isso. Mas enfim...